Rodrigo já falava no início do programa, estava explicando aqui muito bem para a gente a respeito da política argentina, das medidas do Javier Milei contra os protestos, esse primeiro cala-boca, né, logo nos primeiros dias de mandato. Agora, vamos dar uma olhada com mais calma e você, claro, vai nos ajudar a entender a economia, né? O Milei se autodefine como um libertário, né? Como um antissistema. Agora, aos poucos, já está caindo por terra, mas ele está prometendo, continua prometendo dolarizar a economia. A gente tem inclusive um ministro, né? Que parece, pelo que está se desenhando, ele foi um traderman, né, há bastante tempo, né, Roncalha, mas também trabalhou no governo. Então, quero te ouvir a respeito disso, principalmente sobre essa desvalorização do câmbio e o aumento de impostos. Por que o ministro e o Javier Milei começaram por aí? Aonde que vai a economia da Argentina? E por que esses 2 primeiros anos vão ser tão duros, né? Essa é a pergunta que a gente quer saber. Boa. E tirou subsídios, né? Tirou subsídios de tarifa de transporte, de energia, e isso que a Gabi já falou, a desvalorização do peso. Quer dizer, a primeira vista, sim, vai gerar mais inflação ainda. Então, ele começa gerando mais inflação, é isso? Qual é o objetivo? Para a gente tentar entender. Está todo mundo dizendo, vai provocar um caos social. Traduz para a gente conseguir entender aqui, por favor, André. Obrigado. Então vamos lá, são muitas questões aqui. Primeiro, é um governo Macri 2.0, certo? Então está pegando vários ministros que trabalharam no governo do Maurício Macri. O presidente do Banco Central foi subsecretário de Finanças do Macri, o ministro da Economia, o Caputo, também foi presidente do Banco Central durante a gestão Macri, foi também ministro da Economia durante um tempo. Então, é basicamente, né, um governo Macri 2.0. Qual que é o propósito desse plano? Primeiro, sinalizar virtude, essas virtudes libertárias ou liberais ou neoliberais, radicalmente para os investidores estrangeiros. Então, ele vai mostrar que ele vai reduzir gasto, aquela coisa que a gente viu aqui durante o governo Bolsonaro, elimina um monte de secretaria, né, só redistribui as pessoas, o corte de gasto é mínimo, mas gera essa sinalização para fora, vai para a obra, não vai renovar contrato de servidor público que tiver o contrato com menos de 1 ano de duração, vai fazer ali um monte de corte cosmético para sinalizar para fora que ele está fazendo um ajuste muito forte. Depois, ele vai tentar alinhar os preços. Hoje a economia argentina ela funciona com uma série de pequenas preguinhas em preços, controles, subsídios, e o governo foi criando isso na medida que a inflação avançava. O governo Milei assume e começa a retirar essas pregas, ele começa a tirar, vamos dizer ali, as barreiras que tinham sobre os preços. Só que o problema é que a interpretação da causa da inflação do governo está errada. Ele está achando que o problema é o fato de o governo ter um déficit fiscal muito grande. Então ele tira subsídio para tentar fazer um ajuste fiscal. Ele corta, tira, por exemplo, um controle de preço, porque ele consegue arrecadar mais e fechar, né, o déficit fiscal. Ele quer zerar o déficit agora em 2024. E mais, Gabi, é um governo libertário em que o presidente, candidato, então, disse que ele cortaria o braço antes de aumentar qualquer imposto, se ele fosse eleito. Pois é. Muito bem, o ajuste fiscal proposto pelo Javier Milei é 43% aumento de imposto. Outros 57% são tentativas de redução de gasto. Então, se ele quiser cortar o braço, já dá para cortar os dois, né? Porque o tamanho desse ajuste pelo lado da receita já envolve uma quebra, né, do acordo, da promessa que ele fez, novamente, nas palavras dele. Não fui eu quem escolheu as palavras, foi ele. E aqui a gente está vendo uma tentativa de estabilizar a economia, e aqui, Rodrigo, é o ponto-chave. Fazendo todos esses cortes, eliminando tudo isso, mostrando o que eles estão chamando de sinceridade dos preços, ou seja, deixar os preços revelarem aquilo, né, as condições de produção. Sinceridade que é pós-campanha, né, Roncalha? Antes não dava para saber. Exato, a gente está vendo um sincericídio, inclusive. O que vai acontecer? O FMI, na visão deles, vai jorrar dinheiro lá, vai jogar muito dinheiro na economia argentina, e isso vai, então, reduzir a taxa de câmbio. E aí, um último ponto que o Milei fez, e que é jogar gasolina na fogueira, foi essa desvalorização da taxa de câmbio em 120%. Agora, parem para pensar quem está aqui com a gente. Se você desvaloriza o câmbio em 120%, basicamente tudo aquilo que é importado tem um salto
né, de 120%, mais do que dobra o preço daqueles bens. Isso já aconteceu com o preço de alimento, vai acontecer a partir de janeiro com energia, com os preços possivelmente também de combustíveis, porque a Argentina importa gasolina, né, ela importa o petróleo para ser refinado pela sua estatal. Então, essas pressões todas vão gerar uma aceleração de preços, que eles estão imaginando que a partir do segundo trimestre do ano que vem, elas já vão começar a ser moderadas conforme essas medidas, né, atraírem esses capitais de fora. Ô, Roncalha, desculpa, Rodrigo, não é exagero a gente dizer que pode ter gente realmente passando fome nessas condições, né? Que você está explicando aqui para a gente. Não é exagero, isso está acontecendo, a insegurança alimentar na Argentina está aumentando muito, e aqui tem novamente um jogo de cena e tem a realidade, Gabi. O que eles estão fazendo? Eles sinalizaram essa tirada desses controles, o preço dos alimentos já acelerou. O presidente da República faz a pior coisa que ele pode fazer, que é criticar os controles de preço antes de removê-los. As pessoas correram para o supermercado, começaram a estocar comida, isso gerou nova pressão de preço, e aí o governo falou assim, não, mas fiquem tranquilos, porque nós vamos reajustar o Vale Alimentação, é um cartão de alimentação, em 50%. Só que a inflação esperada para os próximos 2 meses é de 60%. Ou seja, se a gente somar os 142% de inflação que já existem, mais os 60% que estão aqui na vizinhança do presente, esse aumento de 50% no valor do Vale Alimentação não serve para nada. Ou seja, as pessoas vão comprar menos alimentos e a insegurança alimentar vai aumentar. A pobreza já está em 40%. O que a gente pode esperar nesse período duro de ajuste no lombo dos pobres, que é isso de que se trata, porque isso vai acontecer nas costas dos trabalhadores, é um aumento da pobreza, um aumento da recessão, né, econômica, a gente vai ter um ajuste bem duro do ponto de vista das finanças das famílias.